Agora Flamengo, hein? Porque uma dupla saiu do banco de reservas para dar a vitória ao time rubro-negro. Gabigol e Carlinhos, hein? O Gabigol dá o passe em profundidade, o Carlinhos chega na frente, no cara a cara e faz o gol da vitória do Flamengo lá em Salvador. É difícil jogar lá, no Barradão, contra esse Vitória. Vitória que até conseguiu bons resultados com o Thiago Carpini na tabela de classificação, deu um respiro e o Flamengo vence esse jogo. O Vitória empatou com o gol do Everaldo, parecia que ia terminar no empate mesmo, mas deu o Flamengo, 2 para o Flamengo, 1 para o Vitória lá em Salvador. Fábio Piperno. O desnível entre os dois times é muito grande, né? Mas aí quando vi que o Carlinhos tinha feito o gol, né? Lembrei até de uma história que o Flávio Prado contou aqui, né? Da recuperação pessoal desse jogador, né? Começou muito bem no Corinthians, depois entrou uma decadência incrível, jogou em clubes quase que semi-profissionais aí, agora, puxa, ele tá jogando do Flamengo. O time mais rico do país, o time mais popular do país. Parabéns para ele, né? Que conseguiu dar essa volta por cima. Para ganhar esse jogo 2-1, algo absolutamente normal, o Flamengo vai disputar o título. Agora, é interessante a gente observar algumas coisas. Então, quando o segundo turno estiver acabando, o Botafogo, nas rodadas finais, e a gente não tem bola de cristal para saber se o Botafogo vai ou não chegar, por exemplo, na antepenúltima rodada disputando o título. Mas se isso de fato acontecer, veja, o Botafogo, ele vai enfrentar na antepenúltima rodada o Palmeiras em São Paulo e se despede do campeonato jogando contra o São Paulo. Serão 2 jogos muito difíceis. Já o Flamengo, invertendo a tabela, Flamengo, por exemplo, se chegar dependendo só das próprias forças na rodada final, puxa vida, a rodada final vai ser contra o Vitória. E antes disso vai ter Cuiabá, enfim. Flamengo, a tendência é de que tenha, na reta final, se ele chegar com chance de título, um caminho menos complicado que o Fogão. Agora, até chegar lá, são muitos obstáculos para todo mundo. Especialmente para Flamengo, Botafogo e Palmeiras. Eles vão se pegar nesses mata-matas aí logo de cara, né? Quartas de Copa do Brasil, oitavas de Copa do Brasil, oitavas de Copa Libertadores. E esses confrontos, eles vão em grande parte determinar o que vai acontecer mais no final enfim, da temporada. Porque é óbvio que aquele que perder, aquele que ficar pelo caminho, ele vai poder, como sempre acontece, se concentrar mais no Campeonato Brasileiro, só que, diferente de outras temporadas, o rival direto dele, aquele que o venceu, vai estar envolvido nessas competições. E não vamos esquecer que o Flamengo está numa chave de Libertadores que tem Palmeiras, São Paulo e Botafogo. Qualquer um dos 4 pode avançar. Nesse cruzamento de mata-mata, nos confrontos entre eles, até por desfalques, desgaste, então é muito difícil apontar algum deles como favorito em relação ao outro. Então, assim, essa é uma temporada especialmente difícil para a gente fazer qualquer projeção. O Flamengo bateu Vitória lá no Barradão pelo placar de 2-1. Arrascaeta abriu o placar com 39 minutos da primeira etapa. Everaldo empatou no segundo tempo para o Leão. E depois, Carlinhos, assistências de Gabriel Barbosa ou Gabigol. Flamengo 2, Vitória 1. Bruno Prado. Bom, uma vitória importante para o Flamengo. Isso, eu acho que é um ponto que não deixa de ser uma evolução, né, do Flamengo em relação ao ano passado. É que o Flamengo, quando jogava mal ano passado, ele tomava umas pancadas assim pesadíssimas, né? Tomava goleada do Cuiabá, tomou goleada do Bragantino. Esse ano ele joga mal e consegue resultados. Principalmente nos jogos contra os times que são mais fracos mesmo. Ele vai buscar o resultado e consegue. Isso é importante, principalmente no campeonato de pontos corridos. O Flamengo somou pontos. Hoje foi uma rodada ótima para o Flamengo, né? Que o Botafogo empatou, o Palmeiras perdeu. E o Flamengo ganhou. Não foi uma grande partida. Acho que os jogos com o Vitória é um time que mostra, acho que muito bem o que eu penso do que é a Série A do brasileiro. O Vitória, eu acho que tecnicamente é o time mais fraco da Série A, dos 20 que estão aí.
Mas ele faz jogo duro contra Palmeiras, contra Flamengo. Ele jogou com o Palmeiras na primeira rodada, foi 1-0. Lá em Salvador, gol do Richard Rios. Hoje estava empatando com o Flamengo até o finalzinho. A diferença técnica entre os times da Série A não é tão grande. Existe uma diferença, óbvio que existe. O Flamengo, o Palmeiras, eles vão terminar com 70 e poucos pontos, talvez mais de 80, pelo menos um deles. O Vitória, se fizer 45, vai estar muito feliz. Aí que está a diferença, na regularidade, na soma de pontos. Mas a diferença não é aquela, não, eu vou pegar o Vitória, eu vou arrebentar com o Vitória. Não é assim. Você vai fazer mais pontos. O Vitória vai ter muita dificuldade para ganhar jogos. Mas ele vai endurecer jogo para todo mundo. Vai ter Palmeiras e Vitória aqui em São Paulo no fim de semana. O Palmeiras é favorito, deve ganhar o jogo. Mas imaginar que vai ser 4-5, não vai ser. Só se tiver algo muito fora da curva. O Vitória tem um cara expulso no início. Mas dentro do normal, o jogo para o Palmeiras vencer, claro, mas com certa dificuldade. Não um atropelo. A diferença não é tão brutal assim no mano a mano, no jogo. Pega o jogo, não no campeonato. No campeonato, é claro que esses times vão somar muito mais pontos. Mas mas no confronto direto não é tão simples, não. É jogo duro. O Flamengo não jogou bem, conseguiu o resultado com muita dificuldade, que era importante. Era uma rodada em que o Flamengo tinha um adversário mais fácil do que os outros seus dois adversários, e os outros realmente tropeçaram, e o Flamengo conseguiu somar os pontos que precisava. O Palmeiras jogou lá no Barradão, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, já que a gente sempre fala, né? Palmeiras, Flamengo, os times de maior investimento, bem organizados, dentro e fora de campo. O Palmeiras foi lá e venceu por 1-0, foi um jogo muito complicado. Fez 1-0, acho que no primeiro tempo com o Richard Rios, e levou uma pressão danada do Vitória. Para você ver como é difícil, como é complicado jogar lá contra o Vitória em Salvador. Fausto Favara, a vitória importante desse Flamengo do Tite. Mas convenhamos, assim, é um sinal de evolução que trouxe o Bruno Prado em relação àquele Flamengo de 2023, que envergonhou muita gente, que terminou o ano sem título, mas o trabalho do Tite ainda está na média, né? Eu não considero nem ruim, nem bom. Acho que está bem na média ainda o trabalho do Tite à frente do Flamengo. Eu tô nessa com você. Eu acho que é mais ou menos o que acontece com o Palmeiras. A gente sabe que pode entregar muito mais do que vem entregando. Né? O Flamengo tem condições de apresentar um futebol muito mais vistoso, muito pelo que a gente vê dos seus jogadores, né? Jogadores renomados, jogadores caros, jogadores que a gente sabe da qualidade técnica deles, né? Então o Flamengo pode entregar. O Flamengo está nesse Campeonato Brasileiro, eu posso estar enganado, mas alguns jogos e recentes jogos, o Flamengo está ganhando no bico do corvo. O Flamengo está ganhando no finalzinho do jogo, ou com pênalti, ou então com gol no finalzinho, e isso não cabe, né, para um Flamengo que investiu tanto dinheiro, um Flamengo que tem condições de mostrar algo diferente ao seu torcedor. A grande diferença para o Palmeiras é que o Palmeiras continuou ganhando grandes títulos. Ano passado o Palmeiras ganhou grandes títulos, né? O Flamengo não, o Flamengo teve uma baixa muito grande, né? Então, o Flamengo, eu tenho certeza que o torcedor espera muito mais do que a gente está acompanhando, né? A gente tem aqui dois representantes ferrenhos, né? O Pilhado e o Viga, que, nossa senhora, o Viga, quando pega um jogo desse 2-1 no bico do coco com o Vitória, ele ia ficar aqui meia hora falando da tragédia que foi, mesmo com a vitória. Né? E é real mesmo, porque eu tenho certeza que ele espera muito mais do Flamengo. O Flamengo precisa apresentar um futebol melhor do que vem apresentando. É simples, não tem um clube que investiu. Um clube que tem jogadores de renome, jogadores que a gente sabe que tem qualidade para entregar muito mais e não estão entregando, enfim, é muito pouco para o Flamengo. Segundo gol do Carlinhos, hein, com a camisa do Flamengo, e gol importante para dar os 3 pontos fora de casa. O Flamengo que assume a vice-liderança do Campeonato Brasileiro e vai ter agora mais um compromisso pelo Brasileirão. Aí tem o Palmeiras. Palmeiras 2 vezes pela Copa do Brasil, Palmeiras também pelo Campeonato Brasileiro lá no Maracanã. Desses 3 jogos contra o Palmeiras, 2 no Maracanã, 2 no Rio de Janeiro. E aí tem as oitavas de final da Libertadores da América, fora
é claro aí, né? Toda essa disputa interna no Flamengo por posição, são muitos jogadores de qualidade, os uruguaios retornaram da Copa América. Até por isso a gente espera sempre mais do Flamengo, porque antes, nessa sequência de quase 10 jogos que ficou ali desfalcado, a gente fala, não, peraí, o Flamengo não jogou bem hoje, mas a gente tem que ponderar que os caras estão lá na Copa América, já voltaram. E vai ter uma sequência muito decisiva e importante, Piperno. O Mauro César até disse no programa mais cedo que se ele fosse diretor do Flamengo ou algo do tipo, alguém ali da diretoria, ele daria um recado pro Tite, ó, vamos priorizar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro e deixar a Copa do Brasil de lado. Você concorda, Piperno? Porque de 3 competições, Palmeiras e Flamengo, que pegaram aí chaveamentos complicados, vai ser difícil, né, querer ganhar as 3. Do lado do Palmeiras eu faria a mesma coisa. E aí alguém vai falar, mas puxa vida, o torcedor não quer saber de perder pro rival, porque afinal de contas são os 2 gigantes e tal. Dane-se. Tem que ser pragmático nessa hora. Dá para disputar os 3 torneios? Não. Então vamos abrir mão de qual? Vamos abrir mão da Copa do Brasil. Ah, puxa vida, mas a premiação é suculenta. Ora, os 2 são os 2 que mais têm grana. Então até em relação a isso eles estão bem calçados. Assim, Campeonato Brasileiro e Libertadores são as 2 competições mais importantes. É o Flamengo, do professor Tite, que bateu vitória pelo placar de 2-1 no Barradão. Vitória importante do Flamengo fora de casa para somar 3 pontos e assumir ali a vice-liderança do Campeonato Brasileiro 2024.